Mais de 1 bilhão de veículos circulam pelas ruas de todo o mundo. Em muitas cidades, a concentração de veículos provoca imensos congestionamentos que, por sua vez, são responsáveis por muitos problemas de saúde. Doenças comorbidades, que eu chamo doença pulmonar crônica, doença cardiovascular crônica, diabetes, arritmia, hipertensão, asma. Ela pode ter desde dores musculares, né, que a gente chama de mialgia, até dores na coluna, que é muito comum, além do próprio estresse dela ficar nesse trânsito, que pode dar cefaleia e outros problemas. Edema, queimação, dor em peso, e isso o indivíduo pode sentir se fica muito tempo sentado durante o trânsito. Dirigindo o carro, andando de bicicleta, andando de motocicleta, e motorista de ônibus e passageiro de ônibus. Todos têm risco de infartar aumentado proporcional ao tempo que eles ficam parados no trânsito. Diversos estudos médicos realizados em todo o mundo mostram uma realidade trágica. A poluição, principalmente nos locais de grande concentração de carros, mata quase 1 milhão de pessoas por ano em todo o planeta. Quem mora em cidades mais poluídas, como São Paulo, morre mais de câncer de pulmão, morre mais de derrame cerebral, de acidente vascular cerebral, de infarto de miocárdio, e tem maior risco de ter bronquite ou enfisema mesmo não fumando. As pesquisas têm apontado também relação entre a poluição e a conjuntivite, a sinusite e especialmente a diminuição da fertilidade dos homens. E também existe toda uma discussão sobre o mal de Alzheimer, que está aumentado em cidades poluídas. Órgãos de controle ambiental apontam a fumaça que sai dos escapamentos dos veículos como principal responsável pelas emissões de poluentes que envenenam a atmosfera. O aumento dos níveis de poluição e do tempo em que as pessoas ficam expostas ao ar inadequado, especialmente paradas nos congestionamentos, aumentam o número de internações em prontos socorros. Crianças, idosos e pessoas que já têm doenças respiratórias são as que mais sofrem com a poluição provocada pelo trânsito. Crianças que crescem fazendo exercícios na idade escolar em cidades com presença de ozônio elevado, que é o que acontece em São Paulo, mesmo os pais não sendo asmáticos, elas não tendo alergia, elas têm risco maior de tornarem-se asmáticos. Além disso, você observou que o pulmão delas cresce menos. Outro efeito da poluição é a diminuição da performance atlética. Exposto aos poluentes, o atleta se sente mais cansado e o rendimento dele diminui. Você deve evitar fazer exercício em corredor de tráfego, corrida, bicicleta, e você está aumentando. Para você contrair os seus músculos na corrida ou andando de bicicleta, você respira mais vezes por minuto, e respiração mais profunda, inala mais ar para ter oxigênio e junto com ele, com oxigênio, vem os poluentes que estão no ar. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, fechar os vidros do carro e ligar o ar-condicionado não protege contra a poluição. Alternar o modo de ventilação no carro. Ou seja, não ficar só com o vidro fechado com ar-condicionado, nem só aberto, ele tem que alternar. Então, para os profissionais que trabalham por muitas horas, sentado, motorista, o ideal é usar uma meia elástica durante o trabalho, que isso melhora o retorno venoso e vai ter um alívio no final do dia, diminui o risco de ter uma piora, inclusive, das varizes. A concentração do sangue nos vasos sanguíneos na região das pernas pode levar à formação de coágulos e afetar perigosamente a circulação do sangue, aumentando o risco de um acidente vascular cerebral, de um ataque cardíaco e uma trombose. Quem trabalha no trânsito, motorista de táxi, motorista de ônibus, tem até trabalhos científicos que mostram que essas pessoas têm uma incidência de dor nas costas maior do que a população normal. Isso é atribuído tanto à vibração constante, né, porque você passa o dia inteiro andando no asfalto irregular, como de ficar muito tempo na mesma postura, como o estresse que isso causa também. A posição que a pessoa deve assumir para dirigir é muito importante. O motorista tem que estar sentado, com as costas apoiadas, com o joelho dobrado e os pés apoiados no assoalho do carro. O banco não pode estar nem muito deitado, nem muito de pé. Ele tem que ter a direção na altura do braço. Sempre que ele for ficar mais do que 1 hora, 2 horas no trânsito, o ideal é fazer uma parada. Então é parar por 10 minutos, tomar um café, andar um pouquinho. Isso melhora muito o esforço que as articulações estão sendo submetidas e o estresse sobre a musculatura paravertebral que dá as dores nas costas. Dentro do carro, a pessoa pode fazer também pequenos exercícios quando está muito tempo no trânsito. Sempre que estiver parado, deixar então o carro em ponto morto, o
freio de mão puxado, para daí estar com as pernas livres, ela pode ficar erguendo e subindo a perna dela, como se tivesse um movimento de acelerar com o pé apoiado, como se estivesse fazendo um alongamento dos pés também. Isso também ajuda a relaxar um pouco a musculatura, ajuda o retorno venoso de ficar muito tempo sentado. A pessoa pode fazer também pequenos alongamentos para a coluna e girar o pescoço de um lado do outro. Muitos motoristas usam, que é aquele doutor coluna, que parece um apoio que tem, ou então aquelas bolinhas que coloca sobre o assento. Não tem nada de muito científico sobre isso. Não tem nada que prove que isso ajude ou atrapalhe os problemas de coluna e de estresse. Então, o mais importante é realmente prevenir. E no caso das grandes cidades, o principal problema é veículo, ônibus, carro, caminhões. Portanto, reduzir isso numa cidade como São Paulo, a sua circulação diária é a principal medida de saúde pública. Se você quiser saber mais sobre bem-estar e qualidade de vida, acesse o nosso site. Entre em contato também com a gente pelo Twitter com comentários e sugestões. Até o próximo programa. Tchau!